Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa primeira aula. A aula de hoje é intitulada Meio Ambiente, Conceito e Natureza Jurídica. O nosso enfoque vai ser justamente analisar o conceito jurídico de meio ambiente e verificar qual é a sua natureza jurídica no ordenamento nacional. Para isso, a gente vai utilizar a seguinte base legal: artigo 225 da Constituição Federal, artigo 3 da Lei Federal 6938 de 1981, também conhecida como Política Nacional do Meio Ambiente, o artigo 98 e 99 do Código Civil e o artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Bom, esse conceito de meio ambiente ele foi previsto na Lei Federal nº 6938 de 81, no artigo 3º, inciso 1, e ele diz o seguinte: que meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. O que a gente pode perceber dessa definição? Ela é uma definição ampla e, inicialmente, ela se focou na ideia do meio ambiente natural, que compreende justamente essa interação dos seres vivos com o ambiente físico em que vivem. Mas com o tempo e a interpretação jurisprudencial e doutrinária, essa definição, que justamente pela sua amplitude, ela permitiu incorporar também o meio ambiente artificial e cultural. O meio ambiente artificial é aquele que é formado pelos espaços construídos pelo homem, principalmente quando a gente se refere ao espaço urbano. Então, diz respeito às edificações, aos espaços públicos abertos. Já o meio ambiente cultural compreende aquele valor histórico, artístico, turístico, arqueológico, paisagístico. E ainda alguns autores incluem o meio ambiente do trabalho, que é as condições em que se desenvolvem as atividades laborais. Sendo assim, como é que a gente pode então sintetizar essa ideia de direito ambiental, do conceito de meio ambiente? Esse conceito de meio ambiente tem uma definição que eu gosto muito, que é do José Afonso da Silva, que ele vai dizer que é a interação de conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciam o desenvolvimento da vida em todas as suas formas. E aí, o que a gente tem que perceber? Que nessa concepção, o meio ambiente ele é compreendido como um macro-bem. Por quê? Porque ele compreende um conjunto de fatores que interagem e condicionam a vida das pessoas. Portanto, isso faz com que ele tenha uma natureza incorpórea e imaterial. Então, ele vai dizer respeito a esse complexo de bens agregados que compõem o ambiente, sem se confundir com os elementos materiais destacados que o formam. Eu não estou me referindo aqui à água, ao ar, ao solo, mas esse conjunto total formado por todos esses elementos, água, solo, floresta, fauna, que formam, né, esse meio ambiente. Então, o meio ambiente ele vai ser composto por elementos incorpóreos e corpóreos. Então, os espécimes da flora e da fauna, a gente pode dizer que são elementos corpóreos, mas a gente tem uma série de outros processos ecológicos que ocorrem ali que são incorpóreos. A soma desse todo é o que é o meio ambiente e que tem essa perspectiva de macro-bem. Então, dentro dessa perspectiva de macro-bem, como vocês já perceberam, eu posso destacar determinadas entidades singulares, que em si mesma também são bens jurídicos. Esses são os bens ambientais, né, ou os recursos ambientais, que foram definidos no inciso 5 do artigo 3º como a atmosfera, as águas interiores, as águas superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Então, nessa perspectiva, quando eu destaco de forma individual um determinado elemento do ambiente, eu estou entendendo esse elemento
elemento, esse recurso, na sua dimensão microbem. Então, além da proteção integral do meio ambiente, nessa ideia de todo, eu ainda vou ter uma proteção voltada para os recursos ambientais, que têm uma existência própria e autônoma e se submetem, em muitos casos, a uma proteção jurídica específica por representarem a base material sobre a qual se assenta a preservação da qualidade ambiental no nível amplo e global. Nesse conceito, nós vamos perceber que há distinções sobre qual é a natureza jurídica do meio ambiente, nessa concepção de macro-bem, e dos elementos que formam esse meio ambiente, denominados recursos ambientais. Então, eles vão ter uma outra natureza jurídica. Então, o que eu tenho que perceber aqui, né? Então, eu tenho esse desdobramento do meio ambiente, nessa ideia de macro-bem, que são os conjuntos de fatores que interagem e condicionam a vida das pessoas, possuindo natureza incorpórea e material, e diz respeito ao complexo de bens agregados que compõem o ambiente sem se confundir com os elementos materiais que o formam, e essa outra perspectiva de recursos ambientais como entidades singulares e destacadas do meio ambiente. O rio, a floresta, o imóvel tombado, o solo, recursos ambientais que têm existência própria e autônoma e vão se submeter a uma proteção jurídica específica por representarem essa base material, que se assenta à preservação ambiental e representam a nossa própria base de reprodução da vida. Bom, então como é que eu vou determinar essa natureza jurídica? Para fazer isso, eu tenho que começar pelo artigo 225, que ele vai dizer o seguinte: todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ok. Primeiro eu tenho que destacar que a nossa Constituição, ela inovou em criar um capítulo específico para o meio ambiente. Então, foi a primeira vez que isso acontece. Agora, falando especificamente do artigo 225, esse artigo, se vocês lembrarem, né, ele consagra o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado e determina que incumbe a todos, Estado e coletividade, o dever de zelar por esse patrimônio ambiental. Além disso, ele vai dizer o seguinte, que é um bem de uso comum do povo. Quando ele classifica como bem de uso comum do povo, ele está determinando a natureza jurídica desse ambiente. Agora, o que significa dizer que é um bem de uso comum do povo? Para isso, eu tenho que fazer uma diferenciação entre bens públicos e bens privados. O artigo 98, ele vai definir que são públicos os bens de domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, e todos os outros são bens particulares. O artigo 99 vai especificar quais são as categorias de bens públicos. Então, o inciso 1 vai dizer os de uso comum do povo, tais como os rios, mares, estradas, ruas e praças, os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os das suas autarquias, e os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal real de cada uma dessas entidades. Bom, vamos lá. Por essa leitura, vocês podem pensar, o meio ambiente pertence ao poder público, certo? Não exatamente. Se vocês lerem o inciso primeiro, o que a gente pode perceber? Ele não define o que são esses bens de uso comum do povo, ele exemplifica tipos de bens que se enquadrariam dentro dessa categoria bens de uso comum do povo. A definição dessa natureza de bens de uso comum do povo só vai acontecer com a edição do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 81. E aí, o que diz o artigo 81?
Ao falar sobre a questão da tutela da defesa coletiva, ele vai classificar os interesses ou direitos difusos. E como é que ele define esses direitos ou interesses? Interesses ou direitos difusos, assim entendidos para efeitos desse código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Ok, o que significa tudo isso? Primeiro, quando eu digo transindividuais, o que eu quero dizer com isso? São aqueles direitos que não pertencem a um único indivíduo, tá? De natureza indivisível. O que quer dizer essa natureza indivisível? O objeto que eu quero é indivisível, de forma que a satisfação de uma única pessoa constitui por si só condição para gerar a satisfação de todos. Por exemplo, se eu tenho um problema de poluição do ar e eu tenho alguém que vai faz uma denúncia, isso acaba é apurado e se corrige esse problema dessa contaminação de ar que é causada por uma indústria X. Esse efeito de eu travar essa contaminação vai gerar benefícios para inúmeras pessoas, não só para aquela que pediu. Além disso, ele vai dizer assim, transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Eles são indetermináveis porque eles possuem um conjunto indeterminado ou dificilmente determinável de sujeitos. Daí a sua relevância jurídica. Por quê? Porque quando eles afetam uma pluralidade de indivíduos, voltando para a ideia da contaminação. Essa contaminação, ela não está afetando só aquela comunidade que fez a reclamação, ela está afetando uma série de pessoas. Se eu ainda coloco, por exemplo, a questão da poluição do ar nessa ideia de mudanças climáticas, a poluição gerada por aquela indústria pode estar afetando todo mundo. Então, essa ideia dessa transindividualidade, dessa indivisibilidade e outra de titulares que são pessoas indeterminadas, eu não consigo determinar. Porém, todas elas estão ligadas a uma circunstância de fato. Qual que é o fato? A questão da poluição do ar, tá? Então, o que eu posso dizer? Esses titulares dos direitos difusos, eles vão ser ligados por essa circunstância, que é uma identidade de situações que vincula um número indeterminado de pessoas e não tem uma relação jurídica entre essas pessoas. Então, as pessoas que estão sendo afetadas por aquela contaminação, elas não têm uma relação jurídica entre elas. Elas têm uma identidade de um problema que é causado por aquela contaminação, tá? Então, vamos tentar sintetizar as características desses bens difusos. Eu tenho uma indeterminação dos titulares. Os interesses difusos, ele tem como seus titulares pessoas indeterminadas e indetermináveis. Além disso, eu não tenho uma relação jurídica base entre esses titulares. Os titulares desses direitos difusos são ligados apenas por uma circunstância de fato. Ou seja, existe uma identidade de situações que vinculam um número indeterminado de pessoas, porém não há uma relação jurídica base entre essas pessoas. E a indivisibilidade desse bem jurídico tutelado, ou seja, a natureza da indivisibilidade mostra que o bem jurídico só pode ser considerado como um todo. Então, dito isso, né, quando eu volto lá no meu... Opa, aqui eu tive um problema técnico com o meu... Aqui. Quando eu volto aqui no meu artigo 99, no inciso 1, e eu vou ler os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças, eu tenho que ler esse inciso tendo como parâmetro o artigo 225 da Constituição Federal e o artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. E como esses dois artigos influenciaram esse inciso?
Ao estabelecer esse direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, eu qualifiquei esse meio ambiente e ter qualificado esse meio ambiente como um bem de uso comum do povo, eu tenho que verificar o sentido desse uso comum, que ele não tem que ser confundido com aquele que vigora para os bens públicos tradicionais, né? Por quê? Então, o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que esses bens, eles não pertencem ao poder público. Esses bens, eles estão sobre o que a gente chama de domínio iminente do poder público, que é o poder político pelo qual o Estado submete à sua vontade todas as coisas que se acham em seu território e cujos limites, né, dessa vontade se fixam em lei por meio da ideia de competência, que vai ser a nossa próxima aula. Então, pessoal, o poder público, nesse caso, ele assume um papel de gestor e não de proprietário. Então, o meio ambiente, dentro dessa ideia de macro-bem, ele tem uma natureza difusa de uso comum do povo e, além disso, ele não integra o patrimônio público como os bens tradicionais, que estão sob a administração desses entes públicos, que tornam-se seu gestor. Esse meio ambiente e os recursos ambientais não são expressões sinônimas, como a gente já percebeu pela definição, né? Então, o primeiro traz essa ideia de macro-bem, classificado na categoria de bem difuso, possui natureza pública, imaterial e abstrata. Ao passo que o segundo, né, considerado como microbem, que é onde se classificam os recursos ambientais, né, a floresta, o rio, o solo, ele pode ter uma natureza pública ou privada, ou em alguns casos a lei pode lhe atribuir, inclusive, uma natureza de bem de uso comum do povo. Então, o interesse que paira sobre o macrobem, público. Os recursos ambientais, eles podem ser públicos como privados e ainda, mas sejam eles públicos ou privados, sempre vai existir um interesse público que vai condicionar o uso, a obediência de determinados parâmetros, seja por conta de uma tutela específica, ou seja, eu tenho uma legislação específica para aquele recurso ambiental, ou ainda porque, por serem parte integrante desse meio ambiente, o seu uso não pode ameaçar o equilíbrio do meio ambiente. Porque se esse uso, de alguma forma, ameaça esse meio ambiente, eu estou atingindo a perspectiva do macro-bem. Portanto, ainda que eu possa dizer que esses recursos ambientais se sujeitem ao regime de propriedade, e aí, o que é propriedade para o direito, pessoal? É o direito de usar, gozar ou dispor de algo. Esse direito de uso, gozo e disposição, ele tem que observar o limite do princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, por exemplo, quando eu falo, o fulano tem uma fazenda com escritura e tem Mata Atlântica ali, logo ele é o dono da propriedade do ambiente que está lá. Na perspectiva do microbem, ele é proprietário dos recursos naturais que ali se encontram. Porém, isso não quer dizer que ele é livre para utilizá-los da forma que ele quiser, porque o seu direito de proprietário de usar, gozar e dispor do solo, da floresta que está ali naquele território demarcado pela cerca e pela escritura, está condicionado aos limites legais e ao não causar dano a essa ideia de meio ambiente concebida como um macrobem. Se ele corta a floresta, vamos supor ali, ele faz um desmatamento sem autorização, ele não só afetou os recursos naturais, dos quais ele está ali como que ele tem sob a sua propriedade, mas ele afetou uma série de serviços ecossistemas, ele afetou essa dimensão meio ambiente na perspectiva macrobem. Ao mesmo tempo, se alguém, por exemplo, invade a área dele e corta a vegetação, ele foi lesado na sua dimensão microbem. Então, houve um dano ambiental nessa perspectiva macrobem,
mas houve um dano para ele, o proprietário, porque vamos supor que ele aproveitava aquela floresta para desenvolver uma série de atividades, seja de ecoturismo, de apicultura, de observação de pássaros, enfim, e com o corte da floresta ele teve um prejuízo. Então, nessa perspectiva de recurso ambiental, aquela pessoa que era o proprietário teve também, sofreu com aquele dano ambiental, ou seja, se afetou a perspectiva macro bem e a perspectiva micro bem, tá? Então, pessoal, o que eu colocaria aqui como considerações finais que tem que ser feitas? O meio ambiente é um bem difuso e de uso comum do povo. Ele não integra o patrimônio público, como os bens públicos tradicionais, os bens dominicais, os de uso especial, mas ele, na verdade, o que o poder público tem sobre eles é a administração e um dever de geri-los. Ao mesmo tempo, é muito importante que vocês percebam que eu tenho uma diferença entre meio ambiente e recursos ambientais. Por quê? Porque o meio ambiente, nessa perspectiva de macro bem, ele é um bem difuso, uso comum do povo e o poder público como gestor. Na perspectiva de micro bem, eu tenho múltiplos regimes de propriedade. Ele pode ser público ou privado. Se for público ou privado, sempre vai ter um interesse público agindo sobre aquela área e, portanto, vai condicionar o uso está condicionado à obediência de determinados parâmetros, seja por uma tutela específica, esses recursos ambientais, ou porque ele integra essa perspectiva corpórea do meio ambiente. E em alguns casos, como é o caso da água, por exemplo, a gente tem uma tutela específica que vai dizer que é bem de uso comum do povo também, tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para colocar, tá? Eu vou separar algumas atividades para vocês exercitarem um pouco essa ideia de macro bem e micro bem. E é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E logo mais teremos a aula de competência, tá bom? Um abraço para todo mundo e tchau, tchau. Até a próxima.